Esse ponto do alvo é extremamente importante e não tem como falar sobre o alvo sem pensar num segundo passo. A partir do momento que a gente entende o alvo, e a gente não pode estar perdido no alvo, né? Amém? Entendemos o alvo. Nós estamos nos esforçando para que nossos filhos atinjam esse alvo. Nós entendemos a nossa responsabilidade como pais, né? Diante da criação dos nossos filhos. Pensando de uma forma bem profunda dessa experiência que nossos filhos precisam ter com Deus no seio da família, que é extremamente importante e fundamental. Aí, chega um momento que nós precisamos discernir qual é o propósito de Deus para os nossos filhos. E isso, muitas vezes, vai sendo dito por Deus na nossa caminhada. Pode ser que Deus fale para nós, ainda quando pequenos, mas pode ser que Deus não fale para nós tudo, até porque a gente não vai aguentar receber toda a informação. Olha, seu filho vai ser missionário lá no Haiti. Aí a mãe não quer nem saber, né? Não, Senhor, não fala isso para mim, pelo amor de Deus. Não quer. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura, conhece a nossa família. Então, muitas vezes Ele vai mostrando para a gente, aos poucos, qual é o propósito que Ele tem específico para o nosso filho. E isso é importante, nós entendermos e fazermos parte desse propósito específico. Pode ser que você nunca tenha pensado, até o momento, que Deus tem um propósito específico para o seu filho. Ok, eu acredito que muitos não pensaram ainda nisso. Muitas vezes a gente pensa no propósito geral, que Deus veio, Jesus veio para nos salvar. Amém, isso é extremamente importante. Você está aqui nessa casa hoje, nessa família, porque você quer saber de Deus, você quer entender sobre Deus. Então, isso é importante. Mas o propósito específico, Deus vai falar lá no seu quarto, na sua oração, na busca por respostas. E lembrando sempre que a nossa oração, ela não pode ser um monólogo. Quando formos orar, temos que ter o entendimento que Deus está ali naquele momento e que a instrução e sabedoria que você precisa para o seu filho vai ser entregue ali, para você. Pode ser ali, pode ser em algum outro momento, mas Deus vai falar com você. Por quê? É uma guarda compartilhada. Deus não deu o filho e saiu correndo, agora se vira que o filho é teu. Não, Ele tem um propósito e Ele precisa revelar esse propósito para o pai e para a mãe. Esse propósito específico. Então, o nosso papel é buscar em Deus o propósito individual para cada filho. Lembrando que quem tem mais do que um filho são propósitos diferentes. Até porque vocês já devem entender que cada filho é um filho. Aquilo que você viu em um, você não vê no outro, e cada um responde de uma forma diferente. E Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, Ele sabe aquilo que nós temos como propósito individual, como pais também. Então, essa busca, esse discernimento, ele vem de uma busca do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar ao seu lado, guiando você naquilo que é de importância do propósito do teu filho. Ah, Silmara, mas como que é isso? Deus vai falar de fato mesmo? De fato, com todas as palavras. Com todas as palavras. Daquilo que é necessário, Ele vai te revelar. Porque Ele conta com a tua ação como pai, a tua responsabilidade desenvolvida para que esse menino, essa menina alcance o propósito divino na vida dela, ou na vida dele. Amém? Então, a nossa busca tem que ser dia e noite pela resposta de Deus. Muitas vezes, a orientação que vamos fazer, eu acredito que é muito natural, muito humana, daquilo que um pai e uma mãe têm que fazer de fato, né? Daquilo que a gente acredita. Mas, muitas vezes, é apenas na oração que a gente vai identificar aquilo que está acontecendo na nossa casa.
E é apenas na oração que Deus vai te mostrar aquilo que você deve fazer. O discernimento espiritual é entender qual é esse propósito de Deus na vida da nossa família, né? O que é extremamente importante. Se a gente for pensar e olhar biblicamente, acho que a maioria de vocês devem conhecer a história de Zacarias e a história de José. Eu trago aqui a história de dois pais, porque hoje é dia dos pais, que tiveram uma conversa com o Senhor a respeito do propósito específico dos seus filhos. E que responderam de uma maneira diferente para essa resposta. E por que eu trago essas histórias aqui? Para a gente pensar um pouquinho na nossa vida e de como a gente está entendendo e conversando com Deus a respeito desse propósito de Deus na vida dos nossos filhos. Quem lembra aqui de Zacarias? Quem foi Zacarias? Foi pai de quem? Hã? João Batista. Muito bem. E vocês lembram de fato como foi que aconteceu? Como que o anjo de Deus falou com Zacarias sobre João Batista? Zacarias estava no jogo do Corinthians e Palmeiras. Zacarias estava no templo. E essa reflexão é o seguinte: ele não estava em qualquer lugar, ele estava, no templo. Ele fazia parte dos sacerdotes ali. E, de repente, num sorteio, ele teve que entrar e o anjo apareceu para ele e falou com ele a respeito do seu filho, de Isabel. Ele já tinha uma idade avançada e Isabel, e ele orando. Olha só, gente, que interessante. Ele orando para sua mulher estéril numa idade avançada. Que fé, né? Pois bem, o anjo apareceu. Zacarias ficou morrendo de medo. Isso é o que a palavra traz para nós. E quando o anjo falou várias coisas a respeito do que iria acontecer e sobre, a vida de João Batista, dando ali toda a estratégia, tudo o que ia acontecer, Zacarias falou assim: será que isso vai acontecer mesmo? E aí, é uma reflexão para a gente, porque olha só, Zacarias estava orando pela sua esposa estéril. Ele queria o filho, mas a confiança de quando o anjo apareceu e mostrou a estratégia, mostrou o plano, ele não creu na sua totalidade. E a história a gente já sabe o restante. Ele ficou mudo, até que se cumprisse tudo o que Deus falou que ia acontecer. A Gabi está aí? Está lá atrás? Eu ia perguntar para ela. Imagine Isabel com o esposo mudo, até a criança nascer. Gente, é um problema, sério, né? Por quê? Gente, tanta coisa para fazer ali até a criança nascer, e você com o marido mudo ali do seu lado, porque não creu no anjo do Senhor. Isso porque estava orando, a criatura estava orando e não creu. Diferente de Zacarias, José. Olha, José, vocês também sabem, pai de Jesus. José e Maria tiveram uma situação ali que eles tiveram que se organizar muito ali, para entender o que estava acontecendo. Imagina, você tá para casar, a moça fica grávida, você nunca teve com a moça. Primeira coisa que você pensa é: eu vou sair dessa confusão. Não é de Deus isso para mim. Como Deus pode me colocar nessa confusão? Mas o anjo veio para explicar para José o que estava acontecendo. E diferente de Zacarias, José logo se levantou do sonho da aparição do anjo e foi fazer aquilo que tinha que ser feito. Seguiu a instrução de Deus, ele creu na palavra de Deus e fez tudo aquilo que tinha que ser feito. Então, só para trazer para a gente essas duas histórias e a gente pensar
nesse discernimento espiritual que nós precisamos da parte de Deus, nós precisamos também estar preparado para que isso aconteça. Além de buscar, estar preparado para que isso aconteça. E crer na palavra de Deus de todo o nosso coração. A ponto de que as decisões que vocês fizerem a respeito dos seus filhos, passe primeiro pela palavra de Deus. Não decida nada sem conversar com Deus, porque Ele é quem vai dizer tudo aquilo que precisamos ouvir como cristãos. Não dá para entender um cristão ou uma família que não busque o Espírito Santo no guia de suas atividades, no guia das suas decisões. Isso tem que ser algo, gente, fundamental para a gente viver, porque a gente não consegue viver o cristianismo sem o Espírito Santo. Não dá para a gente fazer as coisas daquilo que vem na nossa cabeça, só porque achamos que é importante. As instruções de Deus são elas que vão, de fato, nos direcionar na vontade de Deus. Amém?